Hello and good afternoon, good evening, everyone. Boa tarde, boa noite a todos. Thank you for joining this amazing event and what can we create together around the world? Obrigada por participarem desse evento incrível e o que mais que podemos criar juntos aqui e no mundo. So actually, what does it mean that you are an infinite being? O que significa ser um ser infinito? So today we are going to talk about what is acoustic wave or what is the acoustic body and in which many ways it can contribute to you. Hoje nós vamos falar sobre o que é a onda acústica e o que é o corpo acústico e de que formas eles podem contribuir com você. And also what else is possible, what magic can show up when you start to receive the acoustic wave of you. E também o que mágicas podem surgir, que contribuições podem surgir quando você começa a receber a onda mágica de você. There are so many amazing miraculous healings that showed up, some of them as a side effect, some of them thanks to the body process. Existem muitos milagres que aconteceram e que são relatados, que vêm através do processo corporal, do corpo, né, do corpo acústico. So actually, maybe you heard it a million times that you are an infinite being, right? Could you please repeat that? Of course, yes. So maybe you've heard it a million times that what is the infinite being that you are. Você já pode ter ouvido diversas vezes o que é o ser infinito que você é. And you heard it that you are an infinite being, but what does it actually mean? E você já ouviu falar que você é um ser infinito, mas na realidade o que significa isso? So the question is that what is the energy that you are functioning from right now? Então a questão é, a partir de qual energia você está funcionando, né? A partir de qual energia você está operando a sua vida agora, nesse momento? Because even you are an infinite being, like don't judge yourself if your life is not that infinite. Porque mesmo você sendo um ser infinito, não julgue a sua vida se você não se percebe tão infinito assim. So the question is that, do you function as the infinite being you are, or you function from the finite being you are? Então você opera e você vive a partir do ser infinito que você realmente é ou do ser finito que você acha que você é? Like, what is your point of view about who you are? Qual o seu ponto de vista de quem você é? Like, do you function from your past? Do you function from your memories of who you are? Você vive a partir das suas experiências passadas, a partir das suas memórias de quem você é? Or do you function from what is really possible for you as an infinite being? Ou você opera a partir das verdadeiras possibilidades que estão ao seu dispor a partir do momento que você é um ser infinito? Because the acoustic wave is the very nature of who you are. A onda acústica é a sua verdadeira natureza. It is the space of infinite possibilities. É o espaço das infinitas possibilidades. So actually, that means you can choose from infinite possibilities and you have the capacity to actualize it. Então, isso que você pode escolher
de um leque de infinitas possibilidades e que você tem o poder de atualizar essas escolhas. So, do you function from that space, or do you function as a finite being? Então, a partir de que ponto você opera a sua vida? A partir desse ponto das infinitas possibilidades ou a partir do ponto de vista de que você é um ser finito? So when you buy into the reality that is surrounding you, then you buy into all the lies and judgments. Então, quando você compra as mentiras que te cercam, você pega para si todos esses julgamentos que te cercam. So you start to buy into their reality, you start to co-create that limited reality. Então, quando você faz isso, você começa a comprar esta realidade, a se inserir dentro dessa realidade finita e a co-criar essa realidade finita. So why is it so amazing or so important to start to receive the acoustic wave of who you are? Então, por que é tão importante, tão incrível você receber a onda acústica de quem você verdadeiramente é? Because that is the blueprint of the infinite being you are. Porque isso é a planta baixa, é o diagrama do ser infinito que você realmente é. It also gives you all the information of how you be and how you do. E você também consegue acessar toda a informação do que você é e do seu ser. So actually, maybe you also heard it so many times that your body is a gift. Você também já pode ter ouvido 1 milhão de vezes de que seu corpo é um presente, é uma dádiva. And then you say, oh my God, I'm an infinite being, but in this reality, my body is a limitation. It doesn't allow me to create everything I desire with total ease. E aí você pode se pegar pensando, puxa, eu sou um ser infinito, mas nessa realidade, o meu corpo é uma limitação e eu não consigo criar tudo aquilo que eu desejo. And pra mim. when you hear about the story of the golden planet, you have that eternal desire to go back there because there everything was possible. E quando você escuta a história a respeito do planeta dourado, você gera um desejo de retornar para lá. But actually, your body was created for you, for the infinite being you are. Mas a verdade é que o seu corpo, esse corpo que você tem, foi criado para o ser infinito que você é. Your body has the capacity to receive the being you are. O seu corpo tem total capacidade de receber e acolher o ser infinito que você é. It has the capacity to function from the speed of space and to keep changing in each and every second. Ele tem a capacidade de operar a partir da velocidade do espaço e de se modificar e de se atualizar a cada momento. Like the being you are functioning from choice. O ser infinito que você é opera a partir da escolha. And actually, when you function with your body as a finite being, you take away the chance of the body to function from choice. E quando você opera, quando você vive, escolhe viver como um ser finito, você cessa o seu poder da escolha, você impede o seu poder da escolha. In just the same way, when you don't allow your body to be as infinite as it is, it will create so many limitations as
all the people's lies about the body's capacities, Da mesma forma que se você não permite que o seu corpo atualize e seja esse receptáculo da sua infinitude, você acaba operando e vivendo de acordo com os julgamentos que as outras pessoas têm a respeito de você e do seu corpo e do corpo ser limitado. So would you allow your body to function from the infinite being that you are? Você permitiria o seu corpo viver e operar a partir do ser infinito que você é? So the whole physical structure of the body, the energetic structure of the body, and all the different layers of the body. Então, toda a sua estrutura física, a sua conjuntura energética, todas as camadas do seu corpo, to function from the space of infinite possibilities of who you are. permita que isso opere a partir do espaço do ser infinito que você é. So just allow the change to show up in your body with total ease. Então, permita que essas mudanças apareçam no seu corpo com total facilidade. So everywhere in your body, where you function from less than the infinite being you are, allow it to change. Então, todos os lugares no seu corpo que você está vivendo e operando a partir de menos do que o ser infinito que você realmente é, permita que isso mude. So what can show up now? E o que pode surgir agora? What is the recovery that can show up in your body? Qual é a recuperação, qual é a cura que pode surgir no seu corpo agora? What are the capacities that can show up in your body? Quais são as capacidades que podem surgir no seu corpo agora? What is the magic that you can be through your body? Qual é a mágica que você pode ser através do seu corpo agora? Like, what if your body is sort of like the extension of the being that you are? E se o seu corpo fosse uma extensão do ser que você é? Like the amazing and miraculous tool that was created for you for living on planet Earth. Você reconhecesse que é essa ferramenta maravilhosa e incrível que foi criada para que você vivesse aqui no planeta Terra. Like, what if your molecular structure and cellular structure can change with total ease? E se a sua estrutura molecular e a sua estrutura celular pudesse mudar com total facilidade? Just allow your whole body to have ease with this change now. Agora simplesmente permita que o seu corpo inteiro tenha facilidade com isso agora. And actually the acoustic wave is not just an amazing contribution for the body, but for all different areas of your life. A onda acústica, ela não é somente uma imensa contribuição para o seu corpo, mas ela é também contribuição para todas as áreas da sua vida. Like when we talk about money, what kind of limited reality that money is functioning from for you? Por exemplo, quando a gente fala sobre dinheiro, a partir de qual realidade limitada o dinheiro está funcionando para você? And when you start to allow the acoustic wave of money to be present, it will allow it to become infinite. E quando você permite que a onda acústica do dinheiro esteja presente, e também você permite que isso seja uma coisa completamente positiva, rica, fluida. Like the lower harmonics of money is
all the limitations that can show up for you about money. Então, a harmônica baixa do dinheiro são todas as limitações que podem surgir com relação a dinheiro na sua vida. And the acoustic wave of money, which is the higher harmonics of money, is about the infinite possibilities you can have. E as harmônicas mais altas são todas as facilidades de dinheiro, são todas as facilidades que você pode ter com relação a dinheiro. For example, what is the acoustic wave of a multi-million-dollar global business? Por exemplo, qual é a onda acústica de uma empresa multimilionária global? That is the infinite possibilities of how you can create a multi-million-dollar global business for you. Isso é a onda de infinitas possibilidades de como você pode sim criar uma empresa multinacional, globalizada para você. Like there are no logical reasoning or logical thinking that would help you to create that. Não existe lógica, não existe pensamento lógico que te ajude a criar isso. Because actually it is changing in every 10 seconds. Porque isso, na realidade, está mudando a cada 10 segundos. But actually the acoustic wave of that can give you all the information and show you the tools. Mas acessar a onda acústica disso pode te dar toda a informação e todas as ferramentas que você precisa. So it allows you to have the information, the capacity, and the skills for that when it is required. Então, permite que você tenha toda a informação, todas as técnicas, para quando você precise delas, no momento em que é requerido que você tenha essas informações e técnicas. And actually the tricky part is that you think you have to know everything up front. E a verdade é que a gente se mete em arapuca, porque a gente acha que a gente tem que saber as informações anteriormente. But actually the path to get there is showing up as you choose, as you stay present with the acoustic wave of that. Mas a verdade é o seguinte, as respostas surgem no caminho enquanto você está presente com a onda acústica daquele momento, daquele assunto, daquela história. And as the whole world is changing, the path is changing as well. E conforme o mundo muda, o caminho muda. And also, you can have all the information of when it is changing and what is required then. E você também consegue acessar de quando as ondas e os caminhos mudam e o que fazer nesses momentos de mudança. The amazing way is that you don't have to know anything about that business right now. A verdade é que você não tem que, a verdade maravilhosa é que você não tem que saber nada a respeito do que você quer criar agora. Like people thinking that they can only choose things where they have all the required resources at the beginning, or if they know how to create those resources. As pessoas acham que elas só podem criar algo se elas têm todo o conhecimento necessário, todos os recursos necessários, todos os dados e coisas necessárias. And that will create a logical path that most of the time doesn't really work. E que assim a gente vai criar um caminho lógico, né? Mas que na realidade não é bem assim que funciona. Actually, if you would like to create something that as miraculous as the space of infinite possibilities, there is no logical path there. A verdade é o seguinte, se você quer criar algo tão milagroso, tão incrível quanto o espaço das infinitas possibilidades, não existe caminho lógico.
But actually the acoustic wave can give you all the information of how to get there. Mas a onda acústica consegue te trazer todas as informações de como chegar no seu alvo. Like what world we could create if everyone would function from true choice. Qual é o mundo que nós poderíamos criar se a gente realmente operasse e vivesse a partir de escolhas verdadeiras? Because that is about to have no points of view, no limitations and no expectations about the choice. Porque isso trata-se da gente viver sem expectativas, sem limitações, sem pontos de vista a respeito das escolhas. All you need to know is what you desire to choose. Tudo que você precisa saber é o que você quer escolher. Like, what is the future you desire to create? Qual é o futuro que você deseja criar? There's no need for resources, no need for knowledge for all of that at the beginning, just choice. Não existe necessidade de conhecimento prévio, de recurso no começo, somente a escolha. Like what amazing capacities and what amazing future could show up if we all function from that. E quais capacidades e habilidades incríveis poderiam surgir se a gente realmente vivesse a partir de escolhas verdadeiras. Like when you think about your body and you have an illness, what logical ways you already built up about how your body should recover? Por exemplo, se você no seu corpo você percebe, você fica sabendo de uma doença, quais são as inúmeras formas lógicas que a gente já conclui que a gente deva operar de tal ou tal maneira, né? Because actually when you function from the acoustic body, then that is the choice-driven body. Mas, em contrapartida, se você trabalha a partir do corpo acústico, que é o corpo da escolha, você abre muito... Yep. Sorry, go ahead. Because your acoustic body functions from choice, from your choice. O seu corpo acústico, ele vive e ele reage a partir da sua escolha. It's a gift because it doesn't require you to know all the biologic ways how the body works. É um presente, porque assim, não requer que você saiba todos os processos biológicos de como o seu corpo funciona. It allows the body to change just as you choose. Permite que seu corpo mude de acordo com a sua escolha. The only limitation is your point of view, is your logical thinking. A única limitação é o seu ponto de vista, é o seu pensamento lógico. So what will it take to change your body and allow it to function from you, the infinite being? Então, o que se requer? Que você mude o seu corpo e permita que ele opere e viva a partir do ser infinito que você é. Are you willing to give up all the ways, all the logical ways how you think about your body? Você está disposto a abrir mão de todos os processos lógicos que você tem a respeito do funcionamento do seu corpo? Because the way you think about your body, it will program the functioning of your body. Porque a maneira com que você pensa a respeito do seu corpo é a programação que você está criando para o seu corpo. So change the way you see your body, and that will change the capacity of your body. Então mude a maneira com que você percebe o seu corpo, que você vai mudar a capacidade do seu corpo. Actually, magic can show up in your life when you start to give up your points of view.
mágicas começam a surgir na sua vida a partir do momento que você abre mão dos seus pontos de vista. Because magic is beyond logical thinking and expectations. Porque a mágica está muito além do que o pensamento lógico e das expectativas. Actually, from this way, magic is totally personal. Dessa forma, a mágica ela é completamente personalizada, pessoal. If someone around you can create something that doesn't fit into your reality, it will shows up for you as magic. Se alguém próximo de você cria alguma coisa que não faz parte da sua realidade, isso vai surgir para você como mágica. So for you, it will be magic, but for that person who does it, it's totally normal and everyday action. Então, para você, surge como uma mágica. Você percebe como uma mágica. Mas para a pessoa que criou, é uma parte do dia a dia delas. So how much magic can you receive every day? Então, quanta mágica, se você se permitir, você pode receber todos os dias. How much are you willing to expand your reality every day? O quanto você está disposto a deixar a sua realidade expandir todos os dias. Actually, we've seen so many miraculous healings and changes in people's body and in their financial reality. Na realidade, eles já viram tanta mudança, tantos milagres acontecendo em corpos e em realidades financeiras de diversas pessoas. Like there were so many classes where people started to put down their glasses and their eyesight improved so much or became perfect. Ou eles já tiveram classes onde pessoas tiravam os óculos de enxergar e a visão tinha melhorado muito ou ficado perfeita. Also, there was a lady who had like glasses that was at the same time for like plus and minus dioptries. Por exemplo, uma senhora que usava lentes multifocais. Yeah. So, and the amazing thing was within a few minutes of using the acoustic wave and the facilitation, her eyesight became perfect. O incrível foi que essa mulher que usava lentes multifocais, após alguns minutos correndo o processo do corpo acústico, a visão dela ficou perfeita. Actually, it didn't require to convince the lady about anything because she was the one who became aware of all the information that she required. Na realidade, eles não tiveram que convencer essa senhora de nada. O que aconteceu foi que ela acessou toda a informação necessária para corrigir a visão dela. First, what changed it was the long distance vision, and then Primeiro o que mudou foi a miopia. And then when we went further, within a few minutes, her short distance vision became perfect as well. E depois de mais alguns minutos, alguns instantes correndo o processo, a hipermetropia, a visão ver de perto dela também ficou perfeita. And at the same time, there were other people whose vision also improved so much, so they were able to put down their glasses. E houveram outros relatos de pessoas que tiveram uma melhora na visão significativa que eles puderam tirar os óculos. Like when we were in Taiwan, there was a lady who forgot her glasses at home when she went to work, and it was the middle of the day when she realized that she's not wearing the glasses and she sees clearly everything. Por exemplo, depois de uma classe que eles deram em Taiwan, uma das participantes foi para o trabalho e no meio do dia percebeu que ela não tinha levado os óculos e que ela não estava sentindo a menor falta.
like, would you allow your whole reality change so much that you can function from totally different energy and that allows your body to change as well? Você se permitiria, você permitiria que a sua realidade inteira mudasse a tal ponto que o seu corpo também poderia se atualizar e mudar também? Also, there was a lady who's, when we were in Russia, like part of her eye was replaced with a piece of crystal. Uma outra aluna que tinha uma porção do olho, ela teve um implante com uma lâmina de cristal. Because when she was a child, she had an injury and like half of the eye had to be replaced with this crystal. Porque quando ela era criança, ela sofreu um acidente e metade do olho teve que ser substituído por um implante de cristal. And with that eye, she only was able to see like shadows and no color. E com esse olho, ela não conseguia enxergar cores, ela só via sombras. And after a few minutes of applying the tools of the acoustic body class, she started to see colors and started to have much clearer vision. E após algum tempo aplicando o processo, ela começou a enxergar cor e começou a ter uma definição muito maior. Actually, this whole thing started when I started to turn expired milk, like sour milk, into good milk. Na realidade, isso tudo começou quando o Rocco começou a transformar leite azedo em leite bom. Like what happened, we went for a travel for 1 week, and when we returned, I wanted to drink milk on the next morning. I mean, coffee with milk. Aconteceu que eles foram viajar, e quando eles voltaram, na manhã seguinte, ele queria tomar café com leite. But the milk in the fridge was already sour. Mas o leite da geladeira já estava azedo. And it was organic milk, so, you know, it's more vulnerable for all the bacteria and for the expiry date. E era leite orgânico, né? Não era leite pasteurizado. Então, era mais vulnerável às bactérias, enfim, era mais fácil azedar. And luckily enough, I was lazy to go down to the supermarket and buy milk. E com sorte, o Rocco estava com preguiça de ir até a loja e comprar leite. And I had the idea that there is the acoustic wave of the perfect milk that describes the change and the molecular structure of that milk. E ele teve a ideia, ele pensou, deve ter, com certeza existe, a onda acústica do leite mais delicioso e perfeito. So I was holding that bottle of milk in my hands and I was asking for the acoustic wave of the perfect milk to start to flow through it. E ele estava ali, segurando aquela garrafa de leite azedo, pedindo que a onda acústica do leite perfeito mais delicioso de todos passasse por aquela garrafa. And amazing amount of energy started to flow through. And after like 5 minutes, when the process finished, I tasted the milk. E uma onda enorme de energia começou a fluir. Fluir, e após 5 minutos ele provou o leite. And then it was tasting sweet again, and it was beautiful, fresh milk. E estava uma delícia, estava doce, estava fresco. So I had coffee. That was the happiest moment. E aí ele tomou café com leite, foi o momento mais feliz de todos. And then a couple of days later, like 3-4 days later, that milk turned into sour milk again.
E depois de uns 3, 4 dias depois, o leite azedou de novo. And then I said, okay, I was able to do it last time. Can I do it again? E ele falou, bem, consegui fazer da última vez, será que eu consigo fazer de novo? And I was running the process again. And then a few minutes E aí, later, I had great milk again. e aí ele começou a correr o processo de novo. E alguns minutos depois, voilá, ele está com leite gostoso e fresco novamente. And I was playing with that bottle, the same bottle of milk for 2 weeks, always drinking a little bit of that. E ele brincou com essa mesma garrafa de leite durante umas 2 semanas, sempre bebendo um pouquinho. And then I realized I have a point of view. I have to put it back to the fridge. Aí ele se deu conta de que ele tinha criado um ponto de vista. Não, eu tenho que devolver para a geladeira. Why should I put it into the fridge if I have this amazing tool? Por que é que eu tenho, já que eu tenho esta ferramenta tão incrível, por que eu tenho que botar na geladeira? So I left the bottle of milk on the kitchen bench for a few days. Então ele deixou o leite em cima da bancada da cozinha por mais alguns dias. And then I did it again. E aí ele fez de novo. Oh my God, it's working. E funcionou. And then I bought another bottle of milk and I put it next to it to see what happens. E aí eu comprei outra garrafa de leite, coloquei do lado dessa primeira para ver o que acontece. Like, can I apply and change the reality of one bottle of milk and don't change the reality on the next bottle of milk? Eu posso aplicar o processo e mudar a realidade de uma garrafa de leite e não mudar a outra garrafa de leite? Again, it's choice driven. Novamente, a gente está falando de escolha. And that bottle was changing and the one next to it didn't. E a garrafa original continuou mudando, continuou se regenerando, e a garrafa nova não. So I was playing with that bottle of milk 2 weeks inside the fridge and then 2 weeks outside the fridge on the bench. Então, ele brincou com a mesma garrafa de leite 2 semanas dentro da geladeira e mais 2 semanas fora da geladeira. So technically, it was a bottle of milk that was expired now for 4.5 weeks altogether. Então, tecnicamente, a gente está falando de uma garrafa de leite que já tinha vencido há umas 4 semanas e meia. And actually, what else is possible if you can do this? E então, o que mais é possível se a gente consegue fazer isso? And of course, what is your limitation? What is your point of view? E qual que é a sua limitação? Qual que é o seu ponto de vista? And then there is another point of view that you can only apply it to living organisms. E daí existe o ponto de vista de que isso só pode ser aplicado em corpos vivos. Of course. É claro. Of course not. É claro que não. It's just a point of view. É só um ponto de vista. So when we were in China holding the acoustic body class for the very first time, quando a gente estava na China, fazendo a classe do corpo acústico pela primeira vez, I had the laptop and I was recording the audio on the laptop. Eu estava com meu laptop e eu estava gravando o áudio no laptop. And on the evening when we went back to the hotel and I wanted to turn on the laptop, it gave me an error message, fan error, so the ventilation was not working. E à noite, quando fomos para o hotel, eu liguei o computador e ele me mandou uma mensagem de erro que o ventilador estava dando pau. And you know, when it's not working, it doesn't allow the laptop to turn on to protect the processor.
E quando o ventilador não está funcionando, o laptop não liga, porque é uma proteção para o processador, né? And I tried everything. I restarted the laptop like 10 times. I was shaking the laptop in my hands. Maybe something will change. Aí eu estava fazendo tudo. Eu estava chacoalhando o computador, eu liguei ele, desliguei, tentei ligar 10 vezes e nada. Like I took off the battery and did everything I was thinking I could do. Tirei a bateria, coloquei a bateria, virei de ponta cabeça, fiz tudo que eu pude imaginar. Nothing helped. Nada funcionou. And then the magical thinking. I go to sleep and by the morning everything will be perfect. E aí, um pensamento mágico. Quer saber? Eu vou dormir e amanhã de manhã tudo vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. What a stupid belief. Of course it didn't help. Que crença idiota! É lógico que não funcionou. This is a spiritual mambo jumbo, hoping that something will change if you do nothing. Isso é balela, né, espiritualoide, né, ficar na esperança de que algo vai mudar. And then we had the idea, okay, what if we use the acoustic wave of the laptop? Aí nós tivemos a ideia, ok, então vamos acessar a onda acústica do laptop. Like maybe you heard about it, there is such thing as wear and tear. So over time, all the particles, all the parts starts to degrade. I didn't understand this part, I'm sorry. Wear and tear is when something starts to degrade. Okay. Yes. Não, wear and tear, sure, got it. Existe uma coisa que é a degradação dos objetos, né? As coisas começam a degradar mesmo, né? Começam a amassar, a desintegrar com o tempo, é isso que acontece. And then, okay, if the fan was degrading, so it became not operating, there should be an acoustic wave of the perfectly working fan. Então, a verdade é, se o ventilador estava degenerando, deveria haver uma onda acústica do ventilador em perfeito funcionamento. So place the hands on the laptop, asking for the acoustic wave of the fan and running the energy on that. E colocamos as mãos no laptop, pedimos pela onda acústica do ventilador perfeito, And it was e last pela week. energia disso. So we had to take a taxi and get to the venue again. E estava em cima da hora da gente voltar para a classe e pegar um táxi e voltar. And then turned on the laptop and badam, it was working again. E ligamos o laptop e tá funcionando. And it was a 7-year-old laptop, and since then we never had that issue with that. E era um laptop de 7 anos. E depois disso, nunca tivemos questão mais com essa máquina. You know, it's old enough to have such problems. Tá na idade, ele já tá com idade de começar a ter esse tipo de problema, né? 7 anos. And since then, so many people who attended the class was using it on their technical devices, mobile phones, or on their bodies or clients' bodies. E desde então, tantas pessoas estão usando os processos nos seus aparelhos, nos seus corpos, nos seus clientes. And of course, there are so many creative people, and they started to use it on their business or on their relationship. E aí existem aquelas pessoas super criativas que começaram a utilizar a onda acústica nos seus negócios e nos seus relacionamentos. So imagine that whatever is your profession, wherever you work, what if you could use it to create magical change? Então imagina, qualquer que seja a sua profissão,
a sua atividade. Imagina você poder utilizar essa ferramenta para criar mais para você. Like, what are the technical difficulties? What are the biological difficulties of the future that we try to logically think about and solve it? Por exemplo, quais são as dificuldades técnicas, quais são as dificuldades biológicas do futuro e quais são os processos lógicos que a gente fica se atendo para lidar com esses desafios. But you, as one person with such amazing tools in your hands, you can create the change you desire. Mas você, como um único ser, com ferramentas tão incríveis aos seus pés, você pode criar o futuro que você deseja. Like, actually, is here the time for you to start to function again as an infinite being that you truly be in your everyday life? Então vamos lá. Chegou a hora de você assumir o ser infinito que você realmente é e começar a operar as infinitas possibilidades que você pode na sua vida. You are an infinite being with a gift that is your acoustic body. Você é um ser infinito com a dádiva do corpo acústico. So what is the future that you can create? And are there any limitations that can hold you back ever? Então, qual é o futuro que você pode criar? E, assim, realmente existem limitações que podem te impedir? So thank you so much for joining us today. Do you have any questions? Gente, Rocco está agradecendo e perguntamos, temos perguntas? Podem abrir o microfone, por favor. Oi, Camila. Boa tarde, boa noite. Tudo bom, Xavier? Tudo bem? Tudo, querido. Tudo. Como que você está? Tudo ótimo. Vou fazer uma pergunta, pode? Claro. Pronto. Eu acho até que, para mim, diante da explicação dele, já está bem respondido, mas em relação ao SOP e a onda acústica, eu acho que uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Como é que ele enxerga o SOP e a onda acústica, do ponto de vista dele? Ok. Rocco, Chila, Javier would like to know, in your point of view, what is the correlation of Symphony of Possibilities and the acoustic wave? That's a good question. Boa pergunta. Like, is there correlation? Existe uma correlação? Existe uma ligação? Like, do we have to compare everything, or we can just receive it and see what it is? É necessário a gente criar uma comparação, ou a gente pode simplesmente receber de ambas e perceber? Perceber. Perfeito. Perceber. Thank you so much. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não, para mim foi fantástico hoje. Muito lindo. Obrigada. Javier saying that for him it was fantastic today. Aqui só um pedido, pode? Eu espero trazê-los para Salvador assim que essa pandemia acabar no segundo semestre, se eles aceitam o convite de vir para Salvador, para dar 3 dias de corpos com onda acústica. Que maravilhoso! Javier is making an invitation where he would love it that you guys came to Brazil in the second semester, so that we can have a 3-day body course with the acoustic wave. Where? To Bahia.
Bahia. Amazing. Yes. Yes. What would it take to create so amazing changes like everywhere in the world, in all the different countries? What are the countries that are inviting the change? O que se requer para que a gente realmente permita essa mudança em tantos lugares diferentes, né? No mundo inteiro, né? Estão surgindo esses chamados de mudança e o que se requer que a gente realmente crie isso. Like one of the other amazing topic that is part of the class is contribution. Outro tópico incrível da classe é a contribuição. Like what does it mean, and in which many ways you can use like being a contribution? O que significa e de que diversas formas podemos usar o ser contribuição? Like once I received a call from the United States where a guy was living like next to the forest, and he moved there because it was a beautiful, pure area. Uma época eu estava vivendo nos Estados Unidos e ele recebeu uma chamada de alguém que estava próximo de uma floresta muito linda. But a few years later, a chemical plant, like a paint manufacturer, moved next to him and started to dump all the chemicals in the side of the forest. E aí esse cliente dele que estava vivendo próximo dessa floresta maravilhosa relatou que uma empresa química produtora de tintas se instalou próximo à floresta e começou a jogar muito lixo químico nessa floresta. And him and the neighbors went to the local district, to the mayor, tell them, please do something. They told the company, do something, it's terrible, don't keep doing these waste products. Aí reclamaram, prefeitura, ele e os vizinhos e toda a comunidade, pelo amor de Deus, tem que segurar, tem que cessar esse processo. And it went like that for years and nothing has changed. They were unable to change the situation. E isso seguiu por anos. Eles não conseguiam mudar essa situação. So then this guy called me, okay, Rocco, what can we do here? E daí esse cara me ligou e perguntou, e aí, Rocco, o que a gente pode fazer aqui? And then we did the contribution process for this whole system to create a change. E aí nós entramos no processo da contribuição para todo esse sistema para criar essa mudança. And actually, 2 weeks later, he called me and he said, amazing things happened. The company showed up on the site where all the chemicals was there. E aí o cliente do Rocco ligou e falou, nossa, 2 semanas depois, aconteceu uma coisa incrível. Os donos, né, a diretoria da empresa apareceu no local onde estavam depositando todo o lixo. And they collected all the chemicals and waste products. E eles recolheram todo o lixo químico. And they also cleaned the soil that was polluted. E também promoveram uma limpeza da terra que também estava suja. You know, we didn't ask for 1,000 people to do a prayer for this. A gente não precisou pedir para 1.000 pessoas rezarem, fazer uma corrente, uma novena para isso. Like, what if you, yourself, alone, you can create a change? E se só você, pudesse ser a mudança necessária? What if you are as an independent, infinite being, you have the capacity to create a change? E se como um ser infinito, independente, você tem a total capacidade de criar a mudança necessária?
And actually, we also see very similar effects when we were running our abuse class. And in the region, there was amazing change about abuse or people who were abusive or organizations where there was a big amount of big effect of abuse. E nós percebemos isso também durante as nossas classes de abuso, né? Aonde houveram mudanças significativas no entorno, nas organizações que lidavam com o abuso, houveram mudanças de diminuição desses processos abusivos. Like physical abuse or sexual abuse or child abuse. Abuso físico, abuso sexual, abuso infantil. And then the change showed up, and the people who attended the class, they reported what were these amazing effects and changes. E essas mudanças começaram a surgir, e as pessoas trouxeram para a classe esses relatos dessas mudanças que estavam acontecendo. So next time we will talk about abuse. So if you would like to join us, it will be again amazing time to spend together. Então, na nossa próxima troca de barras, que vai ser no dia 4 de abril, it's 4th of April, right? Yes, yes. Yes. No dia 4 de abril, a gente está propondo mais um encontro desses incríveis, esses encontros que a gente se reúne em tantos lugares, e dessa vez, tradutora emotiva, e dessa vez, nessa próxima vez, a gente vai falar sobre o abuso. Eles vão falar sobre o processo do rompimento, libertando-se da prisão do abuso, né? Like, why it is so important, the topic of abuse? Por que é tão importante a gente falar sobre abuso? Because you as an infinite being, your very nature is the continuous expansion. Porque você, como um ser infinito, a sua natureza é expansão contínua. That makes you so creative and unstoppable. Que faz com que você seja completamente criativo e imparável. There's a space that you are functioning from. Esse é o espaço do qual você cria, do qual você opera, do qual você funciona. And actually the purpose of abuse is to stop you to function as an infinite being. E o propósito do abuso é impedir que você funcione como um ser infinito. When you are abused, you start to contract yourself. Quando você sofre abuso, você começa a se contrair. And when you are contracted, you are not from that creative space of the infinite possibilities. You don't function from that anymore. E quando você está em contração, é impossível você acessar e funcionar do espaço do ser infinito, do espaço da expansão. When you are abused, you start to separate yourself from the infinite being you are, and you separate yourself from communion. Quando você sofre abuso, você se separa do ser infinito que você é, e você se separa da comunhão. From that moment, you can be controlled with great ease. A partir desse momento, você é presa fácil. Você pode ser controlado com facilidade. Because you will not see possibilities and you cannot choose anymore. Que você deixa de enxergar as possibilidades e você deixa de escolher. So the source of unconsciousness and the no choice reality is abuse. Então, a fonte da falta de consciência
e da realidade sem escolha são os processos de abuso. So this is what we are going to talk about next time and do lots of clearings. So hope you will join us, and that will be really, really good fun. Então, próxima vez, no nosso próximo encontro, no nosso próximo encontro, esse vai ser o nosso assunto, o nosso tópico, e vai ser muito divertido. So actually, thank you so much for everyone who was part of this creation and was standing up to organize this. E obrigada a todos vocês que se juntaram para estar aqui conosco, para organizar isso conosco, para contribuir. Iago, você quer falar alguma coisa? É uma pergunta. Iago has a question. Yes. Eu também. Eu gostaria de saber dele se o processo, se a onda acústica, quando a gente faz a classe, a gente pode aplicar ela só presencial, é um processo corporal, como a gente fala, ou se a gente pode aplicar ele à distância. Okay. Iago's question is, when we do the acoustic body class, the acoustic wave process, is it something that is only done live, person to person, or can it be done online at a distance? Okay, so the acoustic body process itself, like during the class, it's taught like person to person, but when you learn it, you need to be in question, what creates greater, distance or physical, like person to person? Ok, é o seguinte, na classe, durante a classe, é ensinado corpo a corpo, mas depois você tem que se perguntar, o que vai criar mais? Eu acessar a onda acústica à distância ou tem que ser ao vivo? Like we were using in both ways, but we were in question and it worked like miracles. Like what is our point of view that something can only work one way? Exato, então assim, nós estávamos usando de ambas as formas. Qual que é o nosso ponto de vista? Qual que é o ponto de vista que nós criamos de que algo só funciona de um determinado jeito ou outro? So, as infinite beings, we are all so creative and we are in continuous expansion. So what else can we create here? Então, como seres infinitos, nós estamos sempre acessando as possibilidades, nós estamos sempre em criação. Então, tudo é possível. And this is one of the main purpose of the acoustic wave, is to give you back choice. E uma das coisas mais importantes da onda acústica é a possibilidade de nos devolver a escolha. Yes. Ok? Ficou claro, Iago? Ficou. Eu perguntei porque eu percebi, lógico, ele já é o processo, mas eu percebi que através da voz dele eu estava recebendo energia. É exatamente isso. É exatamente isso. He's asking because just by your voice and everything that was flowing, he realized that he was receiving the energy of the acoustic wave. So amazing. We have better than this. Yeah, Inaye is also saying that she was receiving. Pessoal, eu estou no celular. Abre o microfone caso vocês queiram falar mais alguma coisa. Eu não consigo enxergar todos vocês ao mesmo tempo. Alguém mais tem alguma pergunta? Só agradecer, Mila, por todos vocês e esperar vocês aqui em Salvador no segundo semestre com eles junto. Okay, Javier is once again, he's very, very thankful.
And he really hopes that you can also come to Brazil in the second semester. Yes. Yeah, we'll so see what excited. else is possible. Yes. Yeah, if everyone has similar ideas, you can contact us and also contact Camila and Daniela. And what can we create here? Exatamente. Pessoal, vamos criar juntos, vamos criar. Então, assim, Pouco está falando que mais é possível, Tila também. Entre em contato conosco, vocês podem entrar em contato com eles e podem entrar em contato comigo e com a Dani Barros, que nesse momento a gente está nesse processo de criação maravilhosa e na intenção de que eles venham sim para o Brasil logo, mais logo do que o segundo semestre. E sim, a gente está já postando e falando da possibilidade deles virem em maio, né? Então, vamos fazer força para isso. Eu fiquei aqui com uma pergunta, mas ao mesmo tempo eu não sei se é uma racionalização, porque eu também percebi, a gente fez a troca, que eu percebi de ter recebido o processo. A minha pergunta era se é algo para entender melhor o que é o processo, se ele é um processo verbal, ele é algo corporal, enfim, como ele funciona. Ok. Okay. Patricia acknowledges that she might be having trying to put logic into the process. Okay, but what she would like to classify in such a way is if the acoustic while she was receiving switching bars, she felt the process happening, but she would like to know if it's more of a body process or if it's more of an energetic verbal process. Like during the class, we learn both parts, but also you as a being, you work with energies, and also the body requires touch, because that's just a different layer that is so, there is like your body is a gift. Your body is a gift. Yeah. Patrícia, é tudo. Porque, assim, durante a classe, a gente aprende tanto os processos verbais, energéticos, puramente energéticos, como a gente aprende também os processos do corpo. Porque o corpo pede toque. O corpo pede toque, né? Então, você tem as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Tá, entendi. Tá bom? Eu acho que nesse momento eu senti, então, porque eu recebi mais quando eu estava recebendo as barras do que quando eu estava aplicando, né? Ok. Eu me percebi. Okay. She realizes that she felt the process running stronger when she was having her bars run than when she was running the other person's bars. Okay. Yeah. Are we all the same? Somos todos iguais? É igual para todo mundo? And what can we receive, and which many ways we can receive? E o que a gente pode receber e que diversas formas a gente pode receber? What if we can have magic show up in our life with total ease? E se a gente permitisse que a mágica surgisse na nossa vida com total facilidade? Like many years ago, when the exit stage left process was mentioned, I asked questions, and at that time they said you cannot run it from distance, only by touching the person. But there was a time when it came up, okay, now it's a contribution to do it. And it worked, like from distance.
As coisas mudam, né? E as percepções mudam. Então, assim, há uns anos atrás, quando surgiu o processo Saída pela Esquerda do cenário, o Rocco fez perguntas semelhantes às suas, Patrícia. Se esse era um processo que tinha que ser com o toque no corpo, ou se existia a possibilidade disso ser à distância. Naquele momento, a resposta foi não, é só no corpo, é só presencial. E com o passar de um tempo, não, tudo bem, pode ser, esse processo pode acontecer à distância, só de forma energética. Like the space of infinite possibilities is about choice. Então, assim, se a gente está no espaço das infinitas possibilidades, a gente está falando sobre escolha. Like, what do we know and what do we choose? O que a gente sabe e o que a gente escolhe? And are you willing to know the future? Você está disposta a perceber o futuro? And are you willing to create a totally different future? E você está disposta a criar um futuro completamente diferente? That is like so generative to all the beings that they all start to sense there is much greater possible for them. Que seja tão generativo para todos os seres, que todos os seres vão começar a perceber as possibilidades que estão disponíveis para eles. Like the more of us start to function as an infinite being, the greater change we can create. Quanto mais a gente opera e funciona a partir do ser infinito que nós somos, mais a gente cria. Like you are an invitation and an inspiration for the people around you. Você é o convite e a inspiração para as pessoas que te cercam. If you would like to create a different future, maybe we need to start today. Se você deseja criar um futuro diferente, de repente, está na hora de começar hoje, já. So thank you so much for the amazing translation. Obrigada a todos, eles estão me agradecendo pela tradução. Eu peço desculpas pela minha cachorra do começo, mas... And also for Daniela, for the organization. E a Dani, incrível, maravilhosa, pela organização dela, por liderar esse projeto. And for all of you for showing up and organizing all these beautiful bar swaps. E por todos vocês que vieram e organizaram essa troca de barras incrível. And let's create an even greater change. E vamos criar mudanças ainda mais grandiosas. Like, see you next time on the 4th of April at the big bar swap with the abuse topic. Então, vamos nos encontrar no dia 4 de abril, mais um incrível encontro como foi hoje, para a gente tratar do assunto do abuso. Thank you. Thank you so Muito much. obrigada. Thank you. See you. Bye-bye. Até dia 4, Obrigado. pessoal. Muito obrigada. Obrigada, seus lindos, maravilhosos. Tchau, Lila. Tchau. Gratidão. Ciao. Tchau, tchau.